Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero comentar sobre o LVBI11, que é um fundo de galpões. Eu tenho ele na minha carteira, inclusive quem quiser ver a minha carteira de fundos imobiliários atualizada, eu vou deixar o card aí em cima. E também vou te pedir que se você gostar desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha, porque isso me ajuda a crescer e ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Eu tô aqui no site do fundo, vou mostrar também o relatório mensal gerencial deles, tá? E são muitas informações que a gente pode pegar aqui. Eu recomendo que sempre que você for comprar qualquer ativo, seja fundo imobiliário ou seja ação, dê uma olhada nesses relatórios, porque tem todas as informações que a gente precisa saber lá para poder analisar se vale a pena ou não investir no ativo, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando aqui com o nosso dinheiro, então é importante ter o máximo de informação possível. Vocês podem ver aí que o LVBI ele é voltado para galpões logísticos e industriais, tá? Ele tem uma gestão ativa para trazer o melhor resultado aos seus cotistas. Como características do fundo, nós temos algumas informações interessantes aqui. Vocês podem ver que ele trata aí os objetivos dele, né? Que é voltado para o segmento logístico e industrial. Mas o que eu acho mais interessante também é a gente verificar sempre essas questões da taxa. Quanto que cobra, taxa de administração, taxa de gestão. Alguns fundos têm taxa de performance e é sempre importante a gente verificar isso, se está muito, se está pouco. E aqui vai um detalhe muito importante, tá, galera? Porque o simples fato da taxa ser alta ou baixa não significa muita coisa, tá? Porque assim, às vezes a taxa de gestão é baixa, mas a administração é péssima, então o fundo não traz rendimento nenhum para o cotista. Por outro lado, às vezes a taxa é mais alta, mas a gestão é muito boa, faz movimentações financeiras, tem bons ativos e traz um rendimento alto. Então, assim, a gente não pode só olhar a taxa isoladamente, mas é um fator que tem que estar aí também nos quesitos que a gente vai verificar antes de comprar, né, qualquer ativo. E aqui a gente vê que as taxas elas vão caindo conforme o patrimônio do fundo aumenta, né? Então isso aqui é bem interessante. Outro ponto importante que a gente pode verificar aqui no site é em relação ao portfólio, né? E aqui a gente tem muitas informações. Inicialmente a gente vê que tem 10 galpões, isso é muito bom, tá? Porque eu não gosto daqueles ativos que tem, por exemplo, um prédio, dois prédios, um galpão, dois galpões, porque se der algum problema em um, já vai ali 50%, 60% do rendimento, né? E acaba com o fundo, acaba com o nosso rendimento, com o nosso lucro. É bom quando tem mais ativos dentro do fundo porque fica mais diversificado. Tanto é que a gente tem 34 locatários, 6 empreendimentos estão no raio de 30 km de São Paulo. Isso aqui também eu acho muito interessante porque esses galpões, mesmo se o inquilino sair, rapidamente vai alugar, porque as empresas querem ficar próxima dos grandes centros. Quando a gente vê, por exemplo, na Amazon, aquelas entregas no mesmo dia, é porque o galpão está muito perto. Então é bem legal ter isso aqui a 30 km de distância, né? Porque se uma empresa sair, provavelmente vai alugar muito fácil esse galpão. E aqui a gente tem os empreendimentos e sim, a gente pode navegar e dar uma olhada nesses empreendimentos. Então, por exemplo, a gente já clica aqui, ó, vai abrir o empreendimento em Betim, né, que está alocado para a multinacional americana do setor do e-commerce, né? Olha só que interessante isso aqui. E ele mostra a área do terreno, mostra questões de estacionamento, segurança, tem todas as informações. Inclusive a gente pode ver algumas fotos do galpão. Eu acho muito legal isso aqui, né? Geralmente eu gosto de olhar, antes de comprar um fundo, eu gosto de dar uma olhadinha nisso aqui, até para matar a curiosidade, que às vezes a gente está na estrada, vê aqueles galpões grandes na estrada e fica pensando, poxa, quem que é dono disso aqui? E somos nós, cotistas, somos os donos. Passando agora para o relatório de gestão deles, o último disponibilizado foi de janeiro de 2024. Tá? Então nós temos algumas informações que vale a pena destacar aqui. Obviamente eu não vou ficar lendo esse relatório inteiro, tá? Porque assim, não faz sentido eu ficar só lendo ele aqui para vocês. Eu vou só passar por alguns pontos que eu considero mais importantes, né? Vocês estão vendo aí um resuminho de algumas informações. Recomendo, igual eu falei antes, que sempre que você tiver interesse em comprar algum fundo, dê uma olhada com calma nesse relatório, analise bem se vale a pena ou não para você. Eles fazem aqui alguns comentários da gestão. Eles também divulgam mensalmente no YouTube um vídeo explicando esse relatório. Então é legal também assistir o vídeo. Caso vocês não queiram ler o relatório, vai lá no YouTube, pesquisa, né, que é bem legal. Nós temos aqui uma linha do tempo, mostrando aí quando que foi a aquisição de cada galpão, quando que teve as emissões, captação de valor, compra, venda. É legalzinho ver isso. Tá? E aqui vamos começar o que interessa, a questão de rendimento.
né, ele teve aqui mostrando um valor de pagamento de R$ 1,05 por cota, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês que isso aqui houve um pagamento meio que extraordinário. Não sei se bem extraordinário é a palavra, porque um dos inquilinos quitou o aluguel que estava devendo, então eles distribuíram um valor um pouco a mais, tá? Mas esse aqui não é o padrão que o fundo vem distribuindo. Ele está na casa dos 90 centavos, que depois eu vou mostrar para vocês. No relatório tem muitas informações financeiras importantes, questão de rentabilidade, liquidez, emissão, número de cotistas, né? E aqui ele mostra também uma tabela com a carteira de ativos. É interessante nós vermos que a vacância está muito baixa, né? A gente pode ver aqui que está quase nada de vacância. A gente pode ver também que a receita está muito bem distribuída, né? Isso aqui eu acho bem legal. Ele tem esse mapinha aqui com os ativos que eu acho bem interessante passar por isso aqui, né? Como eu mencionei, a gente tem os ativos, eles estão bem diversificados. A gente tem essa questão do raio 30 de São Paulo, mas também tem região metropolitana de Salvador e de Curitiba, né? E aí segue aquela mesma regra. Quanto mais perto do grande centro, eu acredito que as empresas vão ter mais interesse em locar. Então, se algum inquilino sair, provavelmente o fundo vai conseguir manejar isso aí bem. E a gente está muito bem distribuído, muitos galpões, igual eu mencionei, em vários estados, né? É bem interessante essa diversificação. Outro ponto interessante também que vale a pena mencionar é que o maior inquilino está com 25% desse fundo, né? Então os outros 75% estão distribuídos aí para vários outros inquilinos, né? Se esse maior inquilino aqui, que se eu não me engano, é o Dia, sair do fundo, né? Eu acredito que não vai ter um impacto tão grande assim. Obviamente que 25% é relevante, mas, né, não vai destruir o fundo por causa disso. Até porque, como eu mencionei, os galpões estão muito bem localizados, né? Então rapidamente deve alugar isso aí. E os outros 75% aqui dos aluguéis vão continuar pagando rendimento normalmente. Então, assim, nada a temer. Logo abaixo nós temos a questão de vencimento de contrato. A gente pode ver que boa parte dos contratos está para vencer em 2027, a maior parte está para depois de 2030, né? Então é um ponto bem legal aqui da gente ver, né, que os contratos estão com um prazo muito longo, a vacância, como eu já mencionei, está muito baixa. Então eu acredito que o fundo deve continuar pagando um rendimento bem consistente aí nos próximos meses, nos próximos anos, se a gente não tiver nenhuma surpresa aí na nossa economia. Chegando aqui na parte de pagamento que eu mencionei para vocês, o resultado dele foi de aproximadamente 89 centavos, mas ele teve um pagamento de 10 centavos de regularização de um dos locatários que estava inadimplente. Por isso que ele distribuiu esse valor um pouquinho maior aqui de 1,5, mas esse não vem sendo o padrão, tá? Ele vem pagando 90 centavos de rendimento. Então é algo que vocês têm que ter atento. Quem vê só esse 1,5 aqui empolgar, não é bem assim não. O relatório também tem muita informação financeira, não vou ficar falando de todas aqui. No final também ele traz mais um detalhamento dos ativos, igual eu mostrei que tem lá no site, ele repete aqui. Indo agora para a parte final do vídeo, né, algumas informações que vale a pena destacar. A cota atualmente, mais ou menos R$ 117,00. Ele teve uma valorização muito boa aí nos últimos 12 meses. Quem comprou quando estava lá naquela faixa de R$ 100,00 se deu bem, mas ainda assim ele está basicamente no seu valor patrimonial. Então esses R$ 117,00 aqui não tá tão ruim assim, tá? Então quem comprar agora eu acredito que não está fazendo mau negócio. Lembrando que isso não é uma recomendação, eu estou apenas analisando um ativo para vocês, algumas informações importantes. Eu tenho na minha carteira, mas talvez não faça sentido para você comprar isso aqui. Estude, vê se vale a pena ou não você investir o seu dinheiro nesse tipo de ativo. Ele tem uma liquidez até interessante, né? Então é fácil comprar, fácil vender para quem quiser. E agora, para a gente concluir aqui o nosso estudo, eu queria falar um pouquinho aqui dos dividendos, né? Como eu mencionei antes, o dividendo vem numa crescente, né? Desde 2023, né? Houve algumas revisões de aluguel, né? E até que ele se estabilizou aqui nesses 90 centavos. Ele teve esse atípico aqui de 1,5, mas ele já está bem estável nesses 90 centavos aqui há alguns meses. Eu acredito que deve continuar nessa faixa aí por um bom tempo. Igual eu mencionei, se não tiver nenhum problema na economia, né? Se nenhum inquilino sair, é um bom valor, tá? Considerando o valor da cota do fundo, esses 90 centavos aí tá um yield interessante. É muito difícil a gente conseguir para sempre aquele yield de 1%, igual todo mundo sonha conseguir, né? Mas obviamente isso é minha opinião, talvez você não pense exatamente assim.
Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curte, compartilha, comenta aí se você tem ou não esse ativo, se você gosta ou não, ou quais outros ativos você tem, se você gosta desse tipo de vídeo ou não, se você quer o vídeo em outro formato. E é isso, até o próximo.